Como se fôssemos dar continuidade na abertura, aonde que o apóstolo Paulo, descansa no Senhor, declara sua fraqueza no Senhor, porque ele sabe quando ele é fraco, aí é que ele se torna forte. E é o que nós precisamos fazer, conforme falávamos aqui ontem na INC, quando estávamos interagindo com o Salmo 24, que Deus, Ele espera de nós sinceridade, que possamos colocar para Ele tudo que estamos sentindo, porque Ele é um Deus onisciente, Ele sabe de tudo. Portanto, nós não precisamos camuflar, esconder absolutamente nada dele, sim declarar para ele. Continuando exatamente nessa mesma dependência do Senhor, abram a Bíblia de vocês no Salmo 62. Salmos 62, a partir do verso 1. Salmo 62, a partir do verso 1. Davi escrevendo, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, ele escreve: em silêncio diante de Deus, minha alma espera, pois dele vem minha vitória. Somente ele é minha rocha e minha salvação, minha fortaleza, onde jamais serei abalado. São tantos os inimigos contra um só homem, todos tentam me matar. Para eles não passo de um muro inclinado ou uma cerca prestes a cair. Planejam me derrubar de minha posição elevada. Têm prazer em contar mentiras diante de mim, me elogiam, mas em seu coração, porém, me amaldiçoam. Que a minha alma espere em silêncio diante de Deus, pois nele está a minha esperança. Somente ele é minha rocha e minha salvação, minha fortaleza, onde não serei abalado. Minha vitória e minha honra vêm somente de Deus. Ele é o meu refúgio, uma rocha segura. Ó meu povo, confie nele em todo o tempo, derrame o coração diante dele, pois Deus é o nosso refúgio. As pessoas são vazias e enganosas, como uma rajada de vento. Se fosse colocada numa balança, toda a humanidade pesaria menos que um sopro. Não ganhem a vida por meio de extorsão, nem ponham sua esperança em coisas roubadas. Se suas riquezas aumentarem, não façam delas o centro de sua vida. Deus falou claramente, e eu ouvi várias vezes: o poder, ó Deus, pertence a ti. O amor, Senhor, é teu. Certamente retribuirás a cada um conforme suas ações. Amém, irmãos? Feche os seus olhos, abaixe a sua fronte e vamos falar com Deus. Vamos pedir para que, através do seu Espírito Santo, o Senhor possa exatamente agora invadir todo o nosso ser, a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito, pois a Ele estamos dando essa legalidade para que Ele possa agir e agir sobremaneira, não apenas trazendo informação, mas também manifestação dos seus dons,
dons do conhecimento, dons do discernimento, para que possamos compreender essa verdade e aplicar essa verdade no mais profundo do nosso ser, em todo o nosso ser, para que a todos os momentos nós possamos reconhecer o que Deus já fez, está fazendo e fará por nós eternamente. Seja qual for o motivo que nós estivermos atravessando, temos que confiar plenamente em Deus, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa rocha, e somente nele que teremos a sustentação necessária para essa caminhada terrena. Aceite, Senhor, esse culto de louvor e adoração a Ti, para a honra e glória do Senhor mesmo. Amém, amém, amém. Glórias a Ti, Senhor. O tema: total dependência. Repetindo: total dependência. Eu creio que quando o apóstolo Paulo escreveu exatamente o que foi trazido aqui para nós na abertura, que nada estava combinado, muito pelo contrário, sabemos exatamente que esse Deus confirma através da sua verdade. O apóstolo Paulo, ele estava pensando exatamente na vida de Davi, diante de todas as tribulações, diante de todas as provações que passou Davi, da qual ele também foi submetido, e que Davi, no Salmo 37, verso 5, conforme também ratifica nesse aqui, que a esperança, o descanso só é por intermédio do nosso Deus e Pai. Só em Cristo Jesus é que nós encontramos descanso. E Jesus falando, e João escrevendo no seu Evangelho, no capítulo 15, verso 5, ele diz: sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Irmãos, esse é um grande ensinamento do nosso querido Jesus para cada um de nós, mostrando exatamente que sem a dependência do nosso Deus, sem o agir e realizar, o fazer e realizar do nosso Deus, nós não podemos fazer absolutamente nada. E está declarado. Portanto, temos que verdadeiramente entregar a nossa vida por completo, não em pedacinho. Essa coisa eu entrego para o Senhor, essa aqui não, essa é minha. Conforme foi falado aqui ontem, o que te pertence? Sabemos que tudo vem dele, tudo volta para ele, e tudo pertence a ele. Somos cuidadores, somos zeladores, somos mordomos das coisas de Deus, porque tudo é dele. Até a nossa vida é dele. E ele mostra, por uma série de exemplos, através das Sagradas Escrituras, que ele quer exatamente essa nossa dependência nele. Porque ele tem o melhor para nós. Ele cuida de nós. Jesus, nessa parábola da videira, ele está nos ensinando que não existe fruto verdadeiro fora da comunhão constante com ele. O que é comunhão? É relacionamento, é amizade, é entrega, é confiança, é troca. E assim como o ramo não sobrevive separado do tronco, também nós não podemos viver, crescer e perseverar sem a total dependência em Cristo Jesus.
estamos ligados a Ele. A vida espiritual, ela não se sustenta por nosso esforço, pelo nosso esforço humano, mas pela permanência constante em Cristo Jesus. Não é a intensidade da nossa força. Quando nos desligamos da fonte, quando saímos de perto dessa fonte que sacia nossa sede, nós secamos. E permanecendo no Senhor, permanecendo nessa fonte, nós encontraremos a força necessária, a direção precisa e a estabilidade para enfrentar qualquer tempo, seja de bonança ou seja de tempestade. Que o Senhor está conosco, não é? Nas calmarias, como também nos mares revoltos da nossa vida. Ele não se aparta de nós. E por não se apartar de nós, é que nós temos que ser totalmente dependente dele, consultar ele sobre todas as coisas que a gente repete aqui com uma determinada frequência, não como comodismo, mas sim como dependente, não é? Porque nós estamos ligados a ele. Se não estamos, devemos estar. E mais uma vez, não é a intensidade da nossa força que nos mantém de pé, mas a profundidade da nossa comunhão com o Senhor. Se observarmos, irmãos, nós vivemos dias em que a autossuficiência ela é celebrada como uma virtude suprema. Eu fiz, eu faço, eu consigo, eu posso. O homem moderno, ele acredita que pode controlar o seu destino, administrar os seus conflitos, sustentar sua própria vida, não é? Em outras palavras, a sua instabilidade emocional. As redes sociais nos convencem de que precisamos parecer forte o tempo todo. Mas Deus nos chama a sermos dependentes dele em todo o tempo. A cultura atual ensina independência absoluta. Porém, o Evangelho nos ensina a rendição total ao Senhor. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confie nele, que tudo ele fará. Ó Pai eterno, a palavra de Deus confronta essa falsa segurança e nos chama exatamente para uma realidade mais profunda, ou seja, na total dependência ao Senhor. Em meio à ansiedade, à instabilidade econômica, às crises familiares, somente uma vida firmada em Deus é a que permanece inabalável. E o Salmo 62, ele é um cântico de confiança absoluta, não é? Ele não apresenta Davi desesperado, mas sim um rei confiante. Ele tem um Deus, ele sabe que esse Deus zela por ele, ele sabe que esse Deus guerreia por ele, ele sabe que Deus está à frente de todos os seus projetos, de todas as suas intenções. Davi aqui ele demonstra que a sua alma depende exclusivamente de Deus para encontrar descanso, segurança e esperança. Quando eu falo para vocês que nós devemos nos projetar, devemos nos aproveitar de todos esses exemplos, não é? Dessas personagens todas, e manter no Senhor exatamente essa dependência. E conforme foi a abertura, e está aqui escrito também, conforme Paulo declara em 2 Coríntios, no capítulo 12, verso 10b,
Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Quando eu reconheço a minha limitação, eu dependo mais de Deus. Quando eu abandono a minha autossuficiência, eu experimento mais o poder de Deus. E quando eu me esvazio de mim, eu sou cheio pela graça que é só encontrada em Cristo Jesus. Esse favor imerecido, mas que Deus nos concede gratuitamente, uma vez que nós reconhecemos que Jesus é o autor da vida, Jesus é o responsável pela nossa libertação, como também pela nossa salvação. O contexto, conforme já estamos citando ele aqui, não é? Quem escreveu exatamente esse salmo foi o rei Davi, há 1000 anos antes de Cristo, ou seja, há 3000 anos atrás, aproximadamente. E esse salmo, ele foi escrito num contexto de intensa pressão e instabilidade política. Muitos estudiosos associam esse cântico ao período da revolta de Absalão. Em outras palavras, que está descrito ali, se vocês pegarem o livro de 2 Samuel, vocês vão ver no capítulo 15 a 18, que escreve quando Davi ele foi traído pelo próprio filho e precisou fugir de Jerusalém. E outros teólogos já sugerem que pode ter sido durante perseguições internas no reino, conforme, está descrito nos versos 3 e 4, muitos teólogos colocam exatamente que homens influentes conspiravam contra o próprio rei Davi. E esse salmo nasce em meio exatamente de uma crise, independente de onde surgiu, mas mostra exatamente para nós que o tempo da qual nós estamos vivendo, que nós devemos ter a total dependência em tempos bons, como também em tempos maus, em Deus. Nós não podemos exclusivizar o nosso comportamento, nós temos que entregar todas as causas da nossa existência na mão desse que fez ontem, está fazendo hoje e fará por nós eternamente. Esse salmo, ele nasce exatamente em meio de crise, mas ele revela aqui uma fé amadurecida, de quem verdadeiramente confia. E conforme foi com Davi, esse salmo mostra para mim e para você que a confiança em Deus não é teoria em tempos calmos, mas a convicção firmada no meio das tempestades. Deus sabe da tua vida, Ele sabe exatamente o que você está passando, Ele sabe dos seus anseios, Ele sabe das suas preocupações, Ele sabe de tudo. Uma vez que nós nos colocamos honesto diante desse Deus, é tudo que Ele espera em cada um de nós. A partir do momento que nós nos declaramos fraco para esse Deus, aí é que somos fortes. Quando nós abrimos mão da nossa autossuficiência, nós estamos reverenciando a esse Deus, nós estamos prestando um culto a esse Deus, porque sabemos que Ele é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou até imaginamos. Ele é capaz, Ele é suficiente. E a partir do momento que eu entrego cada passo meu desta vida para Ele, cada projeto meu desta vida para Ele, eu estou reverenciando a Ele. É menos que eu estivesse dizendo: Senhor é soberano, o Senhor é a majestade, o Senhor é o Rei que governa a minha vida, e a minha vida te entrego. Quando você entrega-se para alguém, é porque você confia nela,
na pessoa. Oh, glorioso! E ao meditarmos nesses 12 versos deste salmo, nós aprendemos que somente em Deus encontramos descanso, segurança e esperança verdadeira. Nenhuma outra base é suficiente para nos sustentar. Somente o Senhor é a rocha firme e refúgio eterno. Nada mais, irmão, nada mais. Nem tua mulher, nem teu marido, nem teus filhos, nem o que você possui materialmente falando, somente Deus, que é a tua rocha eterna, o teu refúgio eterno. Nenhuma divisa desse mundo, nenhum poder econômico desse mundo fará exatamente o que Deus faz para cada um de nós. Se não bastasse, a gente está vendo um monte de fortunas, homens infortunados à beira da morte. O dinheiro dele não pode comprar o que Deus é capaz de fazer. E quantos cegos que a gente está enxerga nessa vida, achando que pode tudo, economicamente falando. Ao longo desse salmo, Davi revela diferentes expressões de dependência que direcionam o coração a confiar exclusivamente no Senhor, demonstrando que somente assim é possível permanecer firme e inabalável em meio a todas as pressões dessa vida. Primeira dependência para o verdadeiro descanso, compreendida entre o verso 1 e 2. Olha o que diz a palavra: em silêncio diante de Deus, minha alma espera. Em outras versões diz: a minha alma repousa. A minha alma descansa, não é? Tranquila. Pois dele vem a minha vitória. Uma declaração dessa para Deus é exatamente uma reverência que você está fazendo. Vou ler novamente. Em silêncio diante de Deus a minha alma espera, porque é somente nele que eu posso esperar todas as coisas indistintamente, irmãos. Ele é capaz, e já deu prova disso, que pode realizar. Vejam, por quantas vezes nessa vida você deu-se a impressão que você estava num beco sem saída, e que o choro de uma noite cessou no amanhecer. Foi a tua capacidade ou foi o poder de Deus? O silêncio aqui não é passividade, não é comodismo, mas quietude confiante, reverência. Essa semana ainda eu falei para a Bia: estou em silêncio. Estou em silêncio. E eu tenho certeza que Deus está me lendo por completo. A quietude, ela trata-se de uma alma que se aquieta voluntariamente diante da soberania de Deus. Eu sei que Ele é capaz, eu sei que Ele vai fazer. A fé é a certeza e não dúvida. Ainda que em momentos a minha fé pode trazer, digamos assim, um lampejozinhos de desesperança, dúvida, medo.
insegurança. Deus sabe exatamente das minhas limitações. E a partir do momento que eu me demonstro para Ele verdadeiro, conforme Davi, conforme Paulo, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Eu abri meu coração para Deus. Ele sabe que eu sou um ser limitado. Ele sabe que eu confio plenamente nele, porque Ele é o único capaz de fazer infinitamente mais. O termo hebraico, ele carrega a ideia de repouso aqui, não é? Como um interior, em síntese, uma submissão consciente à vontade de Deus. Esse descanso é como se eu estivesse reverenciando Ele. Esse meu silêncio é uma reverência a Ele, porque é dele que eu espero, de mais ninguém. Eu estou declarando para Ele, na minha fraqueza. Percebe, irmãos? E Davi aqui ele fala consigo mesmo. E ele ensina a sua própria alma a descansar. Oh, minha alma, descanse no Senhor, sabendo que a alma é irreverente, sabendo que a alma é a que me traz comichões nos ouvidos. Às vezes a alma briga com o meu ser, nessa tricotomia, corpo, alma e espírito. A maturidade espiritual é saber pregar para si antes de falar para os outros. Isso tudo que eu estou trazendo para vocês, eu preguei para mim essa semana, há 2 semanas, eu venho pregando para mim, compreendendo exatamente isso na minha vida, é que eu busco transferir para vocês, é o que Davi está fazendo aqui. Ele sofreu na pele. Paulo sofreu na pele. Paulo não diz simplesmente, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Ele passou uma série de tribulações. Esse homem era chamado imperador de cadeia. Não é porque ele era o representante oficial de todas as cadeias por onde ele passava, é porque ele era o primeiro prisioneiro. Ele punha o pé na cidade e ele já era preso. Levava 39 chibatadas, porque o judeu não poderia levar 40. Oh Pai eterno, há momentos em que a melhor resposta é não reagir, mas se calar diante do poder de Deus. Reverência, reconhecimento. Em vez de responder à crise com desespero, o crente aprende a responder com rendição. Eis-me aqui. O Senhor sabe exatamente da minha limitação. O Senhor sabe que sozinho eu não consigo, mas contigo eu sou mais que vencedor. Porque só o Senhor é que me fortalece. O silêncio espiritual é um ato de fé. Em dias de ansiedade, precisamos conversar com a nossa alma. Se aquiete. Se aquiete, alma. Eu tenho um Deus que zela por mim, que faz por mim, além daquilo que eu estou pedindo, como também pensando. Se aquiete. É o que Davi está fazendo aqui, colocando ela no devido lugar. E lembrá-la de que a vitória não vem das circunstâncias, mas somente do Senhor. Te aquiete. Te aquiete. Vem conversinha diferenciada no teu ouvido.
Lembro exatamente daquele louvor, né, que eu amo de paixão e que às vezes no meu silêncio eu coloco e fico ali. Ouve, Senhor, as palavras de afronta. Ouve, Senhor, o que o inimigo diz contra ti. Te levanta para intimidar, dizendo que o Senhor não é capaz. Mas eu sei que o Senhor é. Fé não é ausência de luta. É confiança no meio dela. Somente em Deus a minha alma encontra descanso. A tua alma encontra descanso. Verso 2: somente Ele é minha rocha e a minha salvação, minha fortaleza, onde jamais serei abalado. A expressão somente revela que Davi não divide a sua confiança para ele, ou seja, eu sou capaz. Deus não é parte da segurança para Davi. Deus é a segurança completa. Percebe que em determinados momentos você tem que se anular para que Deus pode agir? Porque aí é quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. O poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ele é minha rocha e a minha salvação, minha fortaleza. Cada expressão aqui reafirma proteção, estabilidade e livramento que somente o Senhor nos dá, mais ninguém. A expressão jamais serei abalado não significa ausência de lutas, mas a firmeza interior. O justo, ele pode ser atacado, mas não será destruído. A confiança de Davi não está apenas no socorro imediato, mas no caráter eterno de Deus. Esse Deus é amor, esse Deus é bondade, esse Deus é fidelidade. Esse Deus é imutável. O que Ele fez ontem, está fazendo hoje e fará por nós eternamente. Esse Deus é misericordioso, e diz a palavra que a sua misericórdia dura para sempre, e não em determinados momentos. Se Deus é a sua fortaleza, não permita que circunstâncias ditem o seu humor ou determine a sua segurança. Deus é o fundamento sólido. Deus é o livramento seguro. Deus é quem está, não é, sobre o comando da nossa vida. Se não está, deveria. Porque quem está firmado nele pode afirmar com convicção: jamais serei abalado. Amém? Segunda dependência nossa diante de todas as ameaças, versos 3 e 4. Vejam, irmãos, que Davi ele está escrevendo isso no momento de perseguição, no momento de conflito. Não sabemos se esse conflito estava vindo exatamente da perseguição, da usurpação do seu próprio filho Absalão, que queria lhe tirar o trono, que ele precisou, não é, para não combater diretamente com o filho. Em outras palavras, ele deu o braço a torcer saindo de Jerusalém, permitindo que o filho dele assumisse Jerusalém, por um determinado tempo, o seu trono, poupando exatamente, não é, a morte do filho. Aquilo que eu sempre falo para vocês, né? Quem não é o orgulhoso dá o braço a torcer, porque o outro estava somente revestido desse orgulho, dessa ganância de querer o poder do Pai. Davi, ele não esconde sua sensação de vulnerabilidade. Ele admite sentir-se pressionado. Isso demonstra honestidade espiritual. É o que Deus espera em cada um de nós.
Há momentos das quais a gente vai se sentir pressionado pelas circunstâncias dessa vida, vamos nos sentir, atribulado mais ainda do que podemos, dos problemas das quais podemos resolver. Mas é somente, conforme o louvor que nós cantamos aqui, independente das circunstâncias, é só o Senhor que nos mantém de pé. Utilizando exatamente dessa figura de linguagem, não é? Às vezes nos sentimos como uma parede torta, conforme diz o verso 3, são tantos os inimigos contra um homem só, todos tentam me matar, para eles eu não passo de um muro inclinado, ou uma cerca prestes a cair, verso 3, e utilizando exatamente dessa figura, não é? Às vezes nos sentimos torto como essa parede, mas Deus é o alicerce que impede e sustenta para que não caiamos. Não é falta de admitir cansaço, falta de fé ou fraqueza. A falta de fé é tentar enfrentar sozinho esses obstáculos todos das quais a gente é submetido nessa vida. Deus, Ele trabalha melhor com um coração sincero. Quando eu olho exatamente Davi apresentando essa fraqueza, e quando ele cumpre o bom combate, se guardando na fé, Deus o eleva, Deus o exalta como homem segundo o seu coração. Davi mostrou fraqueza, Davi mostrou insegurança, Davi mostrou medo, mas jamais deixou de manter a dependência nesse Deus, porque sabendo que somente em Deus nós podemos todas as coisas, somente ligado à videira é que o ramo vai ter sustentação para dar fruto. Não é falta de fé admitir cansaço. Falta de fé é tentar enfrentar sozinho, mais uma vez. Deus trabalha melhor com corações sinceros. Mesmo quando a oposição é numerosa, Deus continua sendo a maioria absoluta. A fidelidade do Senhor não depende da aprovação humana. Nem todo ataque é físico, irmãos. Muitos são emocionais. Há de considerar exatamente a doença do século: depressão, instabilidade, insegurança, pânico. Nem todo o ataque é físico, é emocional também. Precisamos vigiar na nossa mente, pois o inimigo tenta nos convencer de que já estamos derrotados. Ouve, Senhor, as palavras de afronta. Veio comichões no teu ouvido, veio palavras de desesperança. Ouve, Senhor, as palavras de afronta. Veja o que o inimigo está falando contra ti. Ele está se levantando exatamente para me intimidar, dizendo que o Senhor não é capaz de fazer, mas eu sei que o Senhor é. Admita exatamente isso para Deus. Renove essa dependência, 24 horas para o Senhor. A nossa visão e imaginação não determina a realidade espiritual. Deus é quem sustenta o muro que parece estar inclinado. Verso 4: planejam me derrubar de minha posição elevada. Tem prazer em contar mentiras diante de mim. Me elogiam em seu coração.
quando estão na minha frente, porém me amaldiçoam quando eu não estou por perto. Esse verso revela exatamente, né, a maldade intencional. Planejam derrubar. Não é acidente, é premeditação. Inimigos buscam destruir reputação e influência. A integridade do justo será testada sempre. Quando não puderem derrubar o seu caráter, tentarão manchar a sua imagem. Permaneça firme e ligado ao Senhor, pois Ele é defensor da verdade. Quanto maior a responsabilidade, maior o nível de oposição. Liderança espiritual exige maturidade para suportar críticas e traições. Quanto maior for teu cargo, mais perseguido você será. Mais gente vai querer te derrubar. Nossa oração deve ser: Senhor, que a minha boca reflita o meu coração e que meu coração seja moldado pelo teu Espírito. Terceira dependência, a que é renovada pela esperança, versos 5 a 8. Que minha alma espere em silêncio diante de Deus, pois nele está a minha esperança, verso 5. Davi aqui ele não fala aos inimigos, mas fala à sua própria alma. O verbo indica exatamente uma exortação interior. Ele ordena que seu coração se aquiete. Às vezes, irmãos, você fala para você mesmo: eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Ao que você vê, você já está derrotado. A diferença existente entre o verso 1 e o 5, no primeiro Davi declara, e no quinto ele ratifica, ou seja, ele reafirma. Isso demonstra perseverança na confiança. Veja exatamente, não é? Essa poesia, esse salmo. A esperança mencionada não é fuga da realidade, mas confiança fundamentada na fidelidade do Senhor. Ele é capaz, nele eu consigo, nele eu posso, porque eu posso todas as coisas nele que me fortalece. Davi aqui demonstra maturidade espiritual ao direcionar a sua alma para Deus repetidamente. Eu fico imaginando quantas vezes Paulo olhou para esse salmo, porque ele conhecia, ele era mestre da lei, ele era um proeminente da escola de Gamaliel, ele era um catedrático na lei, nos poetas, nos poéticos. Ele sabia exatamente, não é, o que Davi passou num determinado momento, e o que ele estava passando naquele momento, eu tenho certeza que ele olhou pela vida de Davi. Davi também aqui ensina a cada um de nós, como ensinou a Paulo, está ensinando a mim, está ensinando a vocês, que a constância da fé fortalece o coração. No Senhor eu posso. Veio a palavra: você não vai conseguir. Com o Senhor eu posso. Ligado à videira eu consigo. Sozinho eu sei que eu não vou conseguir. Não precisa ficar falando no meu ouvido, mas com Deus eu posso. Quando você sentir que a fé está enfraquecendo, volte à fonte. Lembre-se das promessas e reafirma a sua confiança. Eu consigo ver Paulo exatamente indo beber de Davi. E hoje nós temos condições de beber da principal fonte, Cristo Jesus.
Se hoje a sua esperança parece pequena, silencie-se diante de Deus. Nele não há frustração final, apenas propósito e cuidado eterno. Verso 6: somente Ele é minha rocha e minha salvação, minha fortaleza, onde serei abalado? Onde não serei abalado? Olha essa convicção, olha essa segurança. Somente Ele é minha rocha e minha salvação, minha fortaleza, onde não serei abalado. Verso 6. Nesse verso, Davi, ele repete quase que literalmente o verso 2, indicando que o reforço intencional da confiança é depositada somente em Cristo Jesus. Aqui a repetição não é redundância, ou seja, ele não está falando uma coisa que ele já disse, ele está ratificando, mas sim é a consolidação da sua fé. Davi, ele reafirma que o que ele já declarou lá no verso 2, fortalecendo essa convicção interior, falando exatamente para a tua alma: te aquiete, o meu Deus é maior. Meu Deus é maior qualquer circunstância que eu estou enfrentando nessa vida. Meu Deus pode todas as coisas. Claro, dentro do nosso merecimento. Repetir verdades espirituais fortalece a alma. Em tempo de crise, não precisamos de novas teorias, mas das mesmas verdades reafirmadas com convicção. Não apenas esses versinhos que andam, que transitam nas redes sociais. Para muitos são versos. Me emocionou aqui naquele momento, porque, Jesus, eu posso tudo. Você está vivendo Jesus? Você permitiu que esse Rei da Glória adentre no teu reino? Você tirou a cadeira onde que você está sentado, permitindo que Deus sente no centro do teu ego? A fé se fortalece quando é exercitada, e cada prova vencida aprofunda a nossa segurança em Deus. A segurança espiritual não é herdada da igreja, da família ou da tradição. Ela é construída em um relacionamento pessoal com Deus. Ele está aqui agora. Ele está te abraçando. Se Deus é sua fortaleza, não permita que notícias, críticas ou pressões ditem sua estabilidade. Quem confia no Senhor permanece firme, ligado à videira. Verso 7: minha vitória e minha honra vêm somente de Deus. Olha que declaração. Ele é meu refúgio, uma rocha segura. Aqui Davi, ele amplia a declaração anterior, não apenas sua salvação, mas também a sua honra procede de Deus. Davi associa a vitória e honra ao caráter de Deus, o nosso Pai, que zela por nós, cuida de nós. O justo pode ser momentaneamente humilhado, mas Deus restaura a sua dignidade. Quando nossa identidade está em Deus, não vivemos reféns da opinião pública. A honra que vem do Senhor é estável e suficiente. Quando colocamos nossa reputação nas mãos de Deus, Ele mesmo se encarrega de nos justificar no tempo certo. Se hoje você enfrenta desonra ou incompreensão, lembre-se, a restauração vem do Senhor, não da autopromoção.
Não gaste energia tentando se justificar. Refugia-se na rocha. A honra que vem de Deus é mais sólida que qualquer reconhecimento humano. Interessante que quando o apóstolo Paulo está escrevendo exatamente 2 Coríntios, conforme foi trazido aqui, do capítulo 12, ele está falando exatamente dos super apóstolos. Em outras palavras, não é? Eles não me ouviram, mas o Senhor me ouve. Por diversas vezes Paulo foi recusado não foi nem recebido por Pedro. Ele não estava ali travando uma batalha com relação a esses apóstolos que tocaram a Jesus vivo. Mas sim, ele estava reconhecendo exatamente que o Jesus ressurreto o ordenou como o apóstolo dele próprio. A partir de hoje você deixa de ser Saulo, você é Paulo. Você vai pregar o meu evangelho. Ponto. Ele teve esse reconhecimento e ele sabe que tudo ele pode nesse Jesus. Ele não precisa de autopromoção. Ele não precisa de reconhecimento humano. Ele sabe que Deus o conhece. Verso 8: ó meu povo, confie nele em todo o tempo. Davi falando: derrame o coração diante dele, pois Deus é o nosso refúgio. Às vezes, dá a impressão para muitas pessoas que Deus é surdo, que Deus não está ouvindo o que você fala. Deus ouve tudo o que você fala. Aliás, Ele ouve o teu pensamento. Davi, ele deixa de falar apenas de sua experiência pessoal e passa a convocar o povo. Esse povo inclui a mim e inclui a você. Confie nele em todo o tempo. A fé madura não é individualista. Ela convida outros a participarem da mesma confiança. Confiança verdadeira não reprime emoções. Ela apresenta diante de Deus, diante do Senhor, até mesmo as nossas fraquezas. Isso é uma fé madura. Deus não se escandaliza com as nossas lágrimas. Deus não quer discurso ensaiado. Ele deseja corações sinceros. Fale com Ele sobre os seus medos, frustrações e dúvidas. Se você não abre a boca para falar, Ele já sabe exatamente que você tem medo de uma série de coisas. Mas você falando, você está deixando exatamente claro para Ele essa dependência que você tem nele. Às vezes no seu silêncio você fala um monte de coisa que você poderia estar expressando no seu secreto para Ele. Falando exatamente de todos os teus medos, todas as suas inseguranças, todas as suas fraquezas. Isso não é falta de fé. Isso é demonstração de confiança. Porque Ele é capaz de fazer. E uma vez que você está declarando, você está confiando exatamente nele, não é? Eu preciso estar dentro da igreja, num confessionário para falar isso com o Senhor? Não. Dirigindo, falando com Deus. No teu silêncio, busque o teu quartinho secreto e vai lá conversar com Deus. Se retire, às vezes, do foco de
de julgamento, de contrariedades, e vai conversar com Deus. Ele quer isso de você. Ele quer essa amizade. Ele quer que você vive exatamente grudado nele. Porque ele é a videira e você é o ramo. O ramo que não está grudado nele não dá fruto, não sobrevive. Nossa vivência com Deus deve se transformar em encorajamento para outros. Quem experimenta o refúgio divino torna-se instrumento de consolo. Não confie apenas quando tudo está favorável. Confie também quando não entende o caminho de Deus. E a quarta dependência, ainda não terminando, aquela que rejeita falsa segurança, versos 9 e 10. As pessoas são vazias e enganosas, isso a gente já sabe. Já deu prova, muitas pessoas já deu prova exatamente do caráter delas para nós. Davi estava sofrendo perseguição do próprio filho. Ele estava sofrendo perseguição dos caras que diziam que estavam do lado dele. As pessoas são vazias e enganosas como uma rajada de vento. Se fosse colocada numa balança, toda a humanidade pesaria menos que um sopro. O que pesa um sopro? Nada. A imagem da balança revela a insignificância da autossuficiência humana diante da eternidade. Davi não está desprezando a dignidade humana, mas denunciando a fragilidade e instabilidade do homem enquanto separado de Deus. As pessoas separadas de Deus fazem maldade. A humanidade sem Deus é instável e falha. Isso não nega o valor do ser humano criado à imagem de Deus, mas expõe a sua limitação moral e espiritual. Olha o que nós estamos assistindo nesse país. Vejam quantas coisas que essas pessoas, não é digna da nossa oração diante de tanta cegueira espiritual. Esses caras, esses que julgam, não está observando que ele está se condenando eternamente. Ele que está sendo o réu de todas essas causas das quais ele está sendo julgado. Ele que está sendo um réu eterno que não consegue enxergar um palmo diante do seu nariz. Relacionamentos são bênçãos, mas não substituem a Deus. Apoie-se nas pessoas com amor, mas confie exclusivamente no Senhor. Maldito é o homem que confia no homem. Valorize as pessoas, mas não as transforme em fundamento de sua segurança. Ah, você é minha vida, você é meu tudo. Sem saber se você está profetizando uma decepção na tua vida. Deus é minha vida, Deus é o meu tudo. Somente o Senhor permanece eterno e digno de total dependência. Não ganhe a vida por meio de extorsão, nem ponha a sua esperança em coisas roubadas. Olha isso tudo, essa sujeira toda que aparentemente nunca ia sair debaixo do tapete, está sendo toda escancarada, passada a limpo aí para que o povo todo veja tanto lamaçal, tanta sujeira que teve, de repente, em determinado momento tentaram esconder, produto de roubo.
suas riquezas aumentaram, não faça dela o centro da sua vida. Davi, agora ele adverte contra as falsas fontes de segurança. A extorsão representa poder obtido pela força e roubo simboliza prosperidade injusta. E as riquezas, mesmo legítima, não pode se tornar ídolo das pessoas. Prosperidade sem dependência de Deus gera autossuficiência perigosa. O coração precisa ser guardado mesmo quando os recursos aumentam. Às vezes Deus está te testando numa roupa, num calçado, num objetozinho que você adquiriu e dá a impressão que você está adquirindo a coroa da rainha da Inglaterra. Examine suas motivações. Seu trabalho glorifica a Deus ou alimenta apenas a sua ambição pessoal? Não permita que a prosperidade substitua o seu coração. Quanto mais Deus confia recursos a você, mais você deve confiar seu coração a Ele. Use o dinheiro, não seja usado por ele. O que domina o seu coração revela aonde está a sua verdadeira dependência. E a quinta dependência é fundamentada no caráter de Deus. Verso 11 e 12. Deus falou claramente e eu ouvi várias vezes ele ratificando aqui: o poder, ó Deus, pertence a ti. Verso 11. A expressão Deus falou claramente e eu ouvi várias vezes é uma forma hebraica de enfatizar certeza e autoridade. Não se trata de repetição. Davi está dizendo: isso está estabelecido, isso é uma verdade absoluta, eu tenho certeza disso. Que o poder pertence exclusivamente a Deus. É o que ele está deixando claro aqui. Quando compreendemos que todo poder permanece do Senhor, deixamos de temer poderes humanos. Davi, ele encerra o salmo exaltando o caráter de Deus, depois de falar de inimigos, fraqueza humana e riquezas. Ele volta ao centro, apresentando exatamente que Deus é soberano. Precisamos ouvir repetidamente as verdades de Deus até que elas governem as nossas emoções. Nossa fé cresce quando a nossa visão da grandeza de Deus aumenta. E o verso 12: o amor do Senhor é teu. Ó Pai eterno, certamente retribuirás a cada um conforme as suas ações. O Deus que é todo-poderoso também é fiel em seu amor. A retribuição não é vingança impulsiva, mas justiça fundamentada em caráter santo. Sede santo porque eu sou. Podemos descansar porque Deus, o Deus que julga, é o mesmo que ama. Sua justiça não é cruel, mas sim é perfeita e reta. A graça não elimina a possibilidade viva de maneira que a sua vida reflita essa dependência e temor ao Senhor. Continue fazendo o que é certo, mesmo que ninguém esteja vendo. O Deus que é amor também é justo juiz, e nada passa despercebido diante dele. O poder pertence a Deus, o amor pertence a Deus, a justiça final também pertence a Deus. Por isso podemos viver em total dependência e confiança nele.
O Salmo 62, ele nos ensina que a verdadeira estabilidade não está na circunstância, nas pessoas ou nas riquezas, mas exclusivamente em Deus. Davi nos mostra que somente o Senhor é a rocha firme, refúgio seguro e fonte de esperança inabalável, em meio a pressões desta vida. Quem aprende a depender totalmente de Deus pode enfrentar qualquer tempestade sem perder paz na sua alma. Abaixe a sua fronte, feche os seus olhos. Hoje é dia de abandonar toda a falsa segurança e declarar que o Senhor é a rocha sobre a qual a sua vida está edificada. Entregue-se a Ele, entregue a Ele o controle absoluto do teu coração e viva a partir de agora em total dependência, pois esse Deus nunca falha. Ele já deu prova ontem, está te dando prova hoje e fará exatamente isso tudo eternamente, sempre. Porque Ele te ama e te ama de uma forma incondicional. Ele não impõe condições para te amar. Ele te ama da maneira que você é. Pare de confiar em si e confie totalmente nele, pois é Ele que sustenta todas as coisas. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tantas revelações. Assim como Davi também falou no coração de Paulo, e hoje os dois, utilizando o Senhor da sua verdade, fala também no nosso coração, porque sabemos que todas essas palavras vêm de Ti, Senhor, vêm do Seu Santo Espírito, que inspirou eles a escrever a essas experiências das quais eles passaram. Um olhando para o outro, não é? Paulo olhando para Davi, e os dois olhando para Ti, que é assim também que nós devemos olhar nessa vida, Pai, não olhando mais para as circunstâncias, mas sabendo que o Senhor é um Deus provedor, o Senhor é o Jeová Jirê da nossa vida, é no Senhor que nós temos condições dessas provisões, porque o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por falar tanto na nossa mente, no nosso coração e principalmente, Pai, na nossa alma. Muito obrigado, Pai, que possamos aplicar essa verdade no mais profundo do nosso ser e sermos cada vez mais melhor para nós mesmos, melhor para os nossos próximos e principalmente melhor para Ti, Senhor. Muito obrigado. No nome sagrado do Seu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Glórias a Ti, Senhor.